Olá pessoal, como estão? Estão bem? Estão seguindo aí as recomendações sobre ficar em quarentena, não sair de casa? Espero que sim, né? Bem, dando continuidade aos nossos assuntos, nós terminamos a parte da trigonometria no triângulo, envolvendo aí triângulo qualquer e triângulo retângulo. E agora o nosso próximo passo é ir para a trigonometria no círculo. Só que antes de eu chegar na trigonometria no círculo propriamente dita, tem algumas coisinhas que a gente precisa ver, alguns conceitos que serão base para a gente entender coisas que serão utilizadas na trigonometria no círculo. Bem, na aula de hoje então, a gente vai ver os conceitos de circunferência, círculo e arco de circunferência. Vamos lá. Bem, inicialmente eu quero fazer com vocês a distinção entre circunferência e círculo. Não são a mesma coisa. Bora lá. Primeiro eu vou falar da definição, depois eu dou uma breve noção para vocês do que seja. A circunferência ela é definida como um conjunto de pontos do plano que estão à mesma distância de um ponto central. Já o círculo é uma região do plano que compreende todos os pontos que estão à mesma distância desse ponto central, bem como os pontos que estão em seu interior. O que é isso então? Eu posso dizer para vocês que a circunferência ela compreende apenas a borda daquele conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto central. Já o círculo ele vai compreender a borda e também os pontos que estão dentro daquela região. Por isso então que se fala aí que é uma região que compreende esses pontos. Esse ponto central que eu falei agora há pouco, ele é conhecido como centro da circunferência ou centro do círculo. Ele é representado geralmente pela letra O maiúscula. Já a distância do centro à borda vai ser o raio da circunferência ou o raio do círculo. Para a gente então esclarecer melhor o que é isso, qual é a diferença entre uma e outra, eu mostro aqui para vocês uma circunferência e mostro então um círculo. Observem que a circunferência ela vai compreender apenas o aro, digamos assim. Essa parte que está aí destacada em vermelho na figura à sua esquerda. Já o círculo ele compreende o aro, em vermelho, e também tudo que está dentro dele. Ou seja, ele compreende também toda essa parte em azul que você pode ver interior ao aro em vermelho. Trazendo para o nosso dia a dia, você poderia imaginar a circunferência como sendo, por exemplo, uma aliança, por exemplo, é uma circunferência. Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Bem, na circunferência à esquerda eu tenho aí o centro O, e eu mostrei então essa distância do centro até a borda, ela é conhecida como o raio da circunferência. De maneira idêntica, de modo análogo, a gente pode traçar aí o centro do círculo, o centro aí O, e também o círculo tem esse raio, como a gente pode destacar aí. Bem, trazendo para o dia a dia então, como eu falei agora há pouco, um anel, uma aliança, por exemplo, um bambolê, são exemplos de circunferência. Por quê? Porque ele só tem apenas o aro. Já se você pegar, por exemplo, uma moeda, ela é um exemplo de círculo. Por que a moeda é exemplo de círculo? Porque ela é preenchida, ela não tem só o aro, ela tem um preenchimento interior a ela. Bem, qual é o nosso intuito aqui? Como calcular o comprimento de uma circunferência? Como calcular, se você pegasse, por exemplo, uma fita métrica e saísse medindo ao redor o perímetro de uma circunferência. Que valor você encontraria? Bem, para a gente calcular o comprimento de uma circunferência, existe uma expressão bem simples, que ela vai me dizer que o comprimento, que eu estou representando aí pela letra C maiúscula, ele vai ser 2 vezes π vezes o raio da circunferência. Isso quer dizer que o comprimento de uma circunferência depende da medida do raio dela. O π, essa letra grega, você já conhece muito bem, é um número irracional e ele vale aproximadamente 3,14. Tem questões que a gente vai precisar substituir o π por 3,14. Tem questões que a gente pode deixar o π repetido até a resposta final. E dependendo se a questão falar alguma coisa, tem questão até que manda você considerar o π 3, o π 3,1. Isso depende de questão para questão, vai depender do que você tiver na questão. Mas de todo modo, comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o raio. Para todos os efeitos, o π vale aproximadamente 3,14. Bem, aí eu trago um primeiro exemplo. Eu tenho uma circunferência onde o raio dela é de 2 metros. Qual é o comprimento dessa circunferência?
É só a gente então pegar a fórmula do comprimento da circunferência, C igual a 2 vezes π vezes o raio, substitui o raio por 2, então vai ficar 2 vezes π vezes 2, já que 2 vezes 2 é 4, então o comprimento da circunferência é 4π. Como eu disse, tem questões que já teria esse 4π para você marcar. Se a questão não tiver o 4π para marcar, troca o π por aproximadamente 3,14, então o comprimento é 4 vezes 3,14, que multiplicando dá 12,56. Então nós temos aí uma circunferência, onde o comprimento dela, 12,56 metros. O segundo exemplo, o perímetro de uma circunferência vale 18,84 centímetros. Determine o seu raio e o seu diâmetro. Bem, dois detalhes que nós devemos ver nessa questão. Primeiro, o perímetro de uma circunferência, o contorno de uma circunferência, é o comprimento dela. Então essa questão já me deu o comprimento da circunferência, que é 18,84. Outra coisa que eu devo observar é que ela é um pouco, digamos assim, inverso do que a gente fez no exemplo 1. O exemplo 1 dava o raio para achar o comprimento, o exemplo 2 já me dá o comprimento para encontrar o raio e o diâmetro. Mas o processo é o mesmo. Pega a fórmula do comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o raio, troca o comprimento por 18,84, troca o π por 3,14 e vamos resolver. Vai ficar aí 2 vezes 3,14 dá 6,28, repete o R de raio, igual a 18,84. Esse 6,28 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então o raio é 18,84 dividido para 6,28. Realizando aí a divisão, o raio é 3 centímetros. Bem, mas a questão não perguntava só o raio, ela perguntava o raio e o diâmetro. Aí a gente deve se lembrar que o diâmetro ele é o dobro do raio. O diâmetro ele é 2 vezes o raio. Se então o raio é 3, então o diâmetro vai ser 2 vezes 3. Portanto, então nós temos uma circunferência onde o diâmetro dela é 6 centímetros. E o raio, como a gente já havia calculado anteriormente, 3 centímetros. Terceiro exemplo. Um automóvel possui pneus com um raio aproximado de 20 centímetros. Qual é a distância percorrida por esse automóvel após seus pneus completarem 200 voltas, sem haver derrapagem? Antes de a gente resolver essa questão, nós devemos nos lembrar que quando o pneu dá uma volta completa, a distância percorrida por esse pneu sem haver derrapagem, ela equivale ao comprimento de uma circunferência. Então, cada volta completa que o pneu dá equivale ao comprimento de uma circunferência. Desse modo, então, a gente vai calcular primeiro a distância percorrida pelo pneu ao dar uma volta, que é o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio. Substitui o raio por 20, 20 centímetros. Então o comprimento é 2π vezes 20. Daí nós teremos um comprimento de 40π. Como o π é aproximadamente 3,14, 40 vezes 3,14 vai me dar 125,6 centímetros. Isso quer dizer que cada volta que esse pneu dá, o carro percorre uma distância de 125,6 centímetros. Bem, mas o meu carro ele deu 200 voltas. Então, para eu saber a distância percorrida nessas 200 voltas, é só pegar então 200 e multiplicar pela distância de uma volta. Então é 200 vezes 125,6. Nós chegamos então aí a 25.120 centímetros como a distância total percorrida por esse carro. Bem, isso equivale a uma distância aí de 251,2 metros. Lembrando aí que 1 metro tem 100 centímetros, é só pegar 25.120 dividido para 100, eu chego facilmente em 251,2 metros. Portanto, o carro que tinha aí 20 centímetros de raio do seu pneu, quando ele deu 200 voltas, ele chegou a essa distância de 251,2 metros percorrida. Bem, falado aí de circunferência e círculo, calculamos aí alguns valores referentes ao comprimento da circunferência. Então agora a nossa segunda parte é falar de arco de circunferência. De maneira bem direta, bem rasteira, eu posso dizer para vocês que um arco de circunferência é um pedaço da circunferência. Se você tem a volta completa, você tem a circunferência inteira. Mas se você não der a volta completa, se você andar apenas um pedaço da circunferência, você tem então o que a gente chama de arco de circunferência. Bem, para a gente falar de arco de maneira mais adequada,
Imaginemos aí essa circunferência de centro O. Nela tomemos dois pontos, o ponto A e o ponto B. Ao tomar o ponto A e o ponto B, a gente percebe que a circunferência ficou dividida em dois pedaços. Desses dois pedaços, vamos aqui traçar o raio, partindo aí do centro até o ponto A e B. E aí você percebe que eu tenho um ângulo menor determinado por esses dois raios, que é um ângulo alfa chamado, um ângulo central alfa. Esse ângulo central alfa, ele vai compreender esse pedaço da circunferência que eu destaquei em vermelho. Bem, esse pedaço da circunferência em vermelho é o que a gente chama de arco da circunferência, que compreende esse ângulo alfa. Uma coisa que vocês devem observar é que na hora que eu determino um arco de circunferência, na verdade eu tenho dois arcos da circunferência. Eu tenho aí o arco menor, que é o arco em vermelho, e eu tenho o arco em maior, que é o arco que ficou em azul. Em geral, quando a gente trabalha arco de circunferência, eu me refiro ao menor arco, a não ser que a questão fale alguma coisa ao contrário. Então aí nós temos um arco em vermelho AB, compreendendo esse ângulo central alfa. Bem, qual é o nosso intuito? Nosso intuito principal aqui é saber o seguinte: como é que eu calculo a medida desse arco AB? Lembrando que a medida do arco AB não é a medida do ângulo alfa. A medida do arco AB, imagina aí que eu pego uma fita métrica e saia medindo o comprimento desse segmento em vermelho. Desse segmento não, desse arco mesmo em vermelho. Isso é o que é o comprimento do arco da circunferência. Bem, esse arco AB, então, para você calcular o comprimento dele, nós temos uma expressão, que é essa que está aparecendo aí na tela. Essa expressão dá para você chegar até ela através de uma regra de 3 simples. É só a gente lembrar que quando eu tenho a volta completa, eu tenho 360 graus, e a volta completa é 2π vezes o raio. Então, se eu pegar, por exemplo, um arco alfa, qual o comprimento que eu acho para ele? Montando aí a regra de 3 e isolando o comprimento do arco, esse C, nós chegamos a essa fórmula que está aí na tela. Então, o comprimento de um arco de circunferência é 2 vezes π vezes o raio vezes o ângulo central alfa sobre 360 graus. O que quer dizer que o comprimento de um arco de circunferência, ele depende do raio da circunferência que compreende esse arco, e depende também do ângulo central formado por esse arco. Trago aí um exemplo, o quarto exemplo dessa parte, para a gente lidar com essa parte de comprimento de arco. Sobre uma circunferência de raio 10 centímetros, eu tomo um arco de 45 graus. Qual o comprimento desse arco? Exemplo aí bem simples, só para a gente substituir os valores e pegando base, pegando macete e resolver esse tipo de questão. Bem, pela questão, nós temos que o raio é de 10 centímetros e o ângulo central, o alfa, é de 45 graus. Toma aí então a fórmula do comprimento da circunferência, do arco de circunferência, que é: comprimento é 2 vezes π vezes o raio vezes alfa sobre 360 graus, e substitua o raio por 10, substitua o ângulo central por 45 graus e vamos resolver. Bem, dá para vocês multiplicarem tudo que está aí no numerador se quiserem, mas dá também para você simplificar. Eu posso, por exemplo, cortar o 0 do 10 com o 0 do 360 e eu chego em 2π vezes 45 sobre 36. Certo? Cortei o 0 do 360, ficou 36. Cortei o 0 do 10, ficou 1. 1 não precisa colocar no produto. E eu cancelei também o símbolo do grau. Agora, multiplicando 2 vezes 45 dá 90. Logo, 90π sobre 36 é o comprimento da minha circunferência. Dá para a gente simplificar essa fração por 18, numerador e denominador. Ao simplificar por 18, eu tenho que o comprimento da circunferência vai ficar 5π sobre 2, já que 90 dividido para 18 dá 5 e 36 dividido para 18 dá 2. Eu posso deixar dessa forma, 5π sobre 2, ou se a gente quiser chegar numa forma mais aproximada, eu troco π por 3,14. Então o comprimento é 5 vezes 3,14 dividido para 2. 5 vezes 3,14 dá 17, desculpa. 5 vezes 3,14 dá 15,7. 15,7 dividido para 2 dá 7,85. Então esse arco, que tem aí um ângulo central de 45 graus
tomado numa circunferência que tem raio de 10 centímetros, esse arco tem comprimento de 7,85 centímetros. Ainda falando de arco de circunferência, trago mais um exemplo. Eu quero determinar o comprimento de um arco de 30 graus, tomado em uma circunferência de diâmetro 4 centímetros. Bem, inicialmente eu devo observar que foi dado aí o ângulo central de 30 graus e foi dado o diâmetro de 4 centímetros. Lembrando que o raio é a metade do diâmetro, então o raio é 2 centímetros. Vamos pegar agora a fórmula do comprimento do arco da circunferência, e aí nós vamos ter que o comprimento é 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360 graus. Substitua o raio por 2, substitua o alfa por 30 graus, e aí você tem a expressão que está mais à sua direita. Eu vou agora dar uma simplificada nisso. O que eu vou fazer? Primeiro eu multipliquei em cima, 2 vezes 2 vezes 30 dá 120, então 120π sobre 360 graus. Cancelei os símbolos do grau, ficou o comprimento 120π sobre 360. Simplifica por 120, numerador e denominador, eu chego então que o comprimento da circunferência é π sobre 3. Trocando o π por 3,14, o comprimento da circunferência vai ficar 3,14 dividido para 3, que dá aproximadamente 1,04 centímetro. Portanto, esse é o comprimento do arco tomado nessa circunferência. Bem, sexto exemplo. Vamos agora contextualizar um pouco este assunto. Uma prova de atletismo ela é disputada em uma pista circular de raio de 50 metros. Então imagine uma pista de atletismo, só que é uma pista circular com 50 metros de raio. Após percorrer 60 graus nessa pista, um dos atletas tem fortes câimbras e tem que abandonar a prova. Qual a distância percorrida por esse atleta até sofrer a lesão? Ou seja, até ele desistir da prova, desde a largada até o momento que ele tem a câimbra. Qual foi a distância percorrida por ele? Da questão, nós temos que o ângulo central é de 60 graus, o alfa então é 60 graus, e o raio da pista, que vai ser o raio aí do arco de circunferência, é de 50 metros. Tomando aí a fórmula do comprimento do arco de circunferência, eu vou substituir então o raio por 50 e vou substituir o ângulo alfa por 60 graus. E eu chego na expressão que nós temos aí na tela. Bem, a partir daí eu vou fazer o seguinte. Dá para a gente simplificar por 60 o 60 e o 360. Simplificando o 60 por 60 vai ficar 1, então coloca se quiser, eu não coloquei. Simplificando o 360 por 60 vai ficar 6, tá? O 6 no denominador. E eu resolvi 2π vezes 50, que dá 100π. Então o comprimento da circunferência ficou 100π sobre 6. Simplifica o 100 e o 6 por 2, logo o comprimento da circunferência, 50π sobre 3. Bem, como eu quero saber a distância aproximada que esse atleta percorreu, eu vou ter que trocar o π por 3,14. Então nós vamos ter que a distância, o comprimento aí do arco de circunferência que ele percorreu, é 50 vezes 3,14 dividido para 3. Multiplicando aí 50 por 3,14 dividindo para 3, nós chegamos a um resultado aproximado de 52 metros. Então esse atleta, ao percorrer esse ângulo central de 60 graus, percorreu uma distância de 52 metros. Com isso, então, a gente chega ao final da nossa explicação. Eu vou mandar um material para vocês estudarem, vou mandar umas questões para vocês resolverem. Amanhã eu mando um outro vídeo resolvendo essas questões, de correção dessas questões que eu vou mandar para vocês. E amanhã a gente já explica a parte seguinte do nosso assunto, que vai ser a parte referente a radiano. Ok? Então, bons estudos, aí, resolvam bem suas questões, procurem pesquisar, procurem tirar dúvida, e até amanhã então.